Pessoal, estamos começando mais um episódio Ele Vive. Esse episódio que está tremendo, gente, tá bom pra caramba, viu, gente? Ó, estamos falando sobre gratidão e a gente está aprendendo com o Pastor Mosca o quanto é importante nós termos um coração grato. Grato a Deus, grato à vida, grato às pessoas que estão com a gente. Ouvimos, né, a gente conversou no primeiro podcast sobre o abraço, o quanto é importante e é gostoso dar um abraço, gente. Então agora a gente vai começar mais esse podcast falando sobre gratidão. Quero agradecer já a você que nos acompanha, tem assistido os nossos podcasts e também já agradecer também sobre o Studio Box que abre as portas pra gente estar gravando aqui, fazendo esse podcast. Gente, que a intenção é que chegue em pessoas que realmente precisam ouvir a palavra, tá? Precisam entender um pouco mais, que precisam ouvir sobre o Evangelho. Então já aproveita e compartilha também, além de se inscrever no nosso canal. Pastor Mosca está aqui mais uma vez para falar sobre gratidão e obrigado mais uma vez pela participação, pastor. Eu que agradeço você, de coração abertão. Isso, ó. Pastor, eu falei no final do último episódio sobre os temas que a gente vai falar nesse episódio. Certo. E um deles é esse daqui, essa pergunta. O que Deus quer de nós quando vemos na Bíblia que temos que ser gratos? Porque Deus, na Bíblia, ele fala que nós devemos ser gratos. E ele fala isso não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, através de várias passagens. Que Deus quer que a gente seja grato. Mas Deus não é dono de tudo? Por que eu tenho que ser grato assim, pastor? Porque justamente por isso, ele não estava pensando nele, ele não precisa da minha... Ele não vai deixar de ser Deus se você parar de agradecer. Quem vai ficar ruim se você não agradecer é você, eu. A gratidão vai formando Cristo na gente. Vai formando, a gente tem que agradecer e pensar que os nossos maiores tesouros são espirituais, segundo a palavra de Deus, né? É a salvação pela graça, o que Cristo fez na cruz, Ele me mantém salvo, eu sei que eu vou viver eternamente, Ele me faz vislumbrar a eternidade num abraço do meu filho, por exemplo. Então, conforme essa postura de agradecimento vai fazer de mim uma pessoa melhor no padrão de Deus e que vai melhorar. Eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesmo, e a gratidão me muda. E todo mundo que convive comigo vai mudar como consequência. Porque gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão. Gera gratidão. É por isso que Deus exige que a gente seja grato. Para o nosso coração não endurecer, Bruno. Porque ele está cheio de dureza no coração no mundo, cara. Um monte de guerra, de coisa errada. A nossa sensação de decepção com a política, seja ela A, B, C ou D. Tanta injustiça, desigualdade. Cara, que está gerando na internet, que a gente falou no outro episódio, um monte de gente que reclamando, e nem percebe, mas virou um padrão de vida, né? Virou um padrão de vida. Então a gente é chamado por Deus para instalar um jeito diferente de viver na face da terra, cara. Instalar mesmo, deixar aqui, ó, cara, tenho que agradecer. Tem, meu. E a gente tá falando de um monte de coisa que tem que agradecer aqui. Sim. Falamos no outro episódio. Né? E isso já mudou. A gente sorri mais aqui, cara. Então vamos fazer o mundo sorrir, né, cara? Sendo grato. Na verdade, você falou uma coisa muito interessante agora. Na verdade, Deus não quer que a gente seja grato por Ele. Não precisa. Na verdade, Deus quer que a gente seja grato pela sua misericórdia. Isso. Porque se nós não formos gratos, quem está sofrendo somos nós. Porque Deus não vai deixar de ser Deus porque eu sou um cara ingrato. Pelo contrário, Deus é amoroso demais com a gente. E Ele faz a gente desenvolver algumas qualidades, umas disciplinas espirituais, como a gratidão, para a gente ficar mais parecido com Jesus, que é o alvo dele na nossa história, cara. E enxergar quem é o nosso Deus, que é bom e misericordioso. Que é enxergar. Quando você entende que Deus é assim, quanta gente tem medo de Deus? Sim. Acho que Deus é um cara que vai te pegar na esquina, jogar um raio porque você fez uma coisa errada ontem. Quando eu ia na escola, tinha um livro negro lá do professor seu Aguinaldo. Se você fosse lá, assinasse 3 vezes, você era expulso da escola. As pessoas acham que é assim com Deus também. Não é, meu. Você tem que agradecer a Deus porque o que Ele fez, apesar de quem eu sou, só posso agradecer, cara. Só posso fazer isso. O que Ele faz, o que Ele vai fazer, é maravilhoso, Bruno. Por isso que eu tenho que agradecer. Aí muda a minha perspectiva. Quando eu olho para Ele do jeito certo, eu olho para a vida do jeito certo. De um jeito mais suave, mais leve. Eu estava fazendo a pergunta e me lembrei de um episódio que, quando você falou sobre o espiritual, eu tive uma experiência com Deus que para mim foi tremenda. Não sei se você teve já uma experiência parecida com essa. Que foi quando minha esposa teve o nosso filho
e eu assisti o parto. Eu acompanhei o parto. E é uma coisa assim que para muitos homens acompanhar o parto, eles não conseguem, a gente não consegue, porque o parto é uma coisa que está muito longe da nossa realidade, da nossa cabeça física, né? Então, para um homem entender que está nascendo uma criança, barriga de uma mulher, cara, vai sair uma criança daquela barriga, pra gente isso é muito doido, né, pastor? Aí eu resolvi acompanhar o nascimento do meu filho. E aí quando eu entrei na sala de cirurgia, que foi cesárea, e a hora que começou a cortar a barriga, e tava cortando, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E foi indo. Aí daqui a pouco nasceu, eu não sentia meu pé. Eu não sabia, parecia que estava só minha alma ali, eu não estava ali, parece que eu estava flutuando ali. Eu tive uma experiência como se eu estivesse olhando de cima, sabe? Sim, é uma experiência. Acredito nisso. Rapaz, e eu tenho uma gratidão por esse momento, porque nesse momento eu vivi um pouco da glória de Deus. Mas um tequinho, um grãozinho de areia, porque a glória de Deus é gigantesca. Sim. Mas eu vivi aquilo, e aquilo ficou tão marcado na minha vida, e cada vez que eu começo a pensar, puxa vida, eu tenho que ser grato, eu sou grato por esse momento, eu entendo que esse episódio que eu passei, quanto mais grato eu sou, mais episódios como esse eu vou ter na minha vida. Mais sensações como essa eu vou ter na minha vida. Porque é uma coisa que aconteceu muito boa, graças a Deus, nosso filho nasceu, mas vendo a minha esposa sendo cortada, né, passando ali, putz, aquela sensação, aquela mistura de sensações, é muito doido tudo isso. Mas eu sou muito grato a Deus por ter passado por isso, ter assistido o parto do meu filho, né, da minha esposa. Então, essa gratidão me faz relembrar o quanto Deus é misericordioso, generoso, desde a nossa criação. Lá com Adão e Eva, né? Tem toda a história que todo mundo sabe, do pecado e tudo mais. Mas Deus ainda assim é misericordioso, porque gerar um filho, uma mulher gerar uma criança, e a gente ter uma família, tudo isso é a misericórdia de Deus na nossa vida e a nossa gratidão por tudo isso, né, pastor? E a gente não está aqui para passar isso para frente. Claro que não pode ficar preso em você, né? Quando você me conta, a sua gratidão me influencia. Sim. Eu falo, pô, olha que coisa linda que ele guardou. E não é uma experiência, né? É uma experiência egoísta, né, cara? Não. Envolveu a sua esposa, seu filho. E você tem que passar isso para frente, cara. É isso daí que é pregar o evangelho. As boas notícias que a gente recebe, né? O evangelho é uma boa notícia, cara. Olha que boa notícia. Se você é pai, olha que coisa. Responsabilidade, filho atrapalha. Cara, filho é a melhor coisa que tem. Melhora o casamento, melhora você como pessoa, você amadurece, né? Você ama mais da sua esposa, você morre facinho por ele, o amor chega no nível do sacrifício, né? Você começa a entender o que foi Jesus, né? Dar o filho, né? Pô, como que Jesus vai morrer por mim, cara? Um filho único, como assim? Aumenta meu amor por ele, eu não faria isso. Opa, mas ele fez. Eu falo com a mão demais, né? Mas aí, cara, olha o que acontece, né? Mas se a gente tivesse tendo uma conversa sobre coisas ruins aqui, cara, a gente não estaria vivendo esse momento agora. Tá, o bem que você me fez em contar a sua história. Né? Então, o desafio é quando a gente sai daqui, cara. A gente senta na padaria e começa coisa ruim, coisa... Não, cara, vamos parar aqui, ó. Vamos agradecer alguma coisa, senão a gente só vai falar de coisa ruim, meu. Né? E vamos começar a mudar a nossa postura, cara. Se não for contribuir, não posta. Se não for para falar alguma coisa boa, não faz, né? Não fala, fica quieto, né? É isso aí que a gente tem que fazer, passar o que a gente tem para agradecer para os outros. Pastor, por que eu já fiz essa pergunta no primeiro episódio, mas eu vou retornar ela, porque eu quero ouvir mais de você, pastor. Mas por que eu ainda insisto em dar ênfase nas coisas ruins? Porque você acabou de falar, tá numa padaria e começa a falar coisa ruim. Por que a gente ainda insiste como seres humanos em absorver as coisas ruins? É nossa natureza, cara. A Bíblia fala em Jeremias, né, 17, que o nosso coração é enganoso, cara. O nosso coração é uma coisa que vai enganar a gente. Ele vai tentar... A gente tem uma tendência para coisa errada, que está lá em Adão e Eva, né? Né, você tem filho, né? Você precisa ensinar seu filho a fazer coisa errada. Não quero, imagina. Não, você precisa, mas ele aprende a fazer birra sozinho. Mas é para ensinar, para fazer coisa boa, não é difícil pra caramba. Vai tudo da gente.
o ser humano é assim, para coisa errada é só seguir o fluxo, né, da sua natureza pecaminosa, né? Daquilo, a gente nasce com uma falha no DNA, que a Bíblia chama de pecado, uma incapacidade de fazer o que Deus quer. Tanto é que Deus precisa entrar na nossa escola, na nossa história, para ensinar a gente a obedecer a Ele, que obedecer a Ele é a melhor coisa que pode fazer acontecer na nossa vida. Então é natural, Bruno, é só você seguir o fluxo, você vai cair na conversa que não leva a lugar nenhum. E ainda mais com rede social, rapaz, que sabem que a notícia ruim vende mais. Né? Você é bombardeado por isso. O que acontece com o seu pensamento? Né? Em Romanos 12, Paulo fala, né, que todo dia você tem que entregar, né, antes de começar a correria do dia a dia, a sua vida para Deus. E não deixar que seus pensamentos se conformem a esse mundo que respeita a Deus cada vez menos. Então, se eu conectar, obedecendo a Deus, eu conecto meus pensamentos no Salmo 107, por exemplo. E isso, pensamento gera sentimento, uma saúde mental legal, com pensamentos conectados em Deus, gera sentimentos que vão gerar atitudes que Deus quer que eu tenha, de gratidão, de bondade, de misericórdia. Mas isso eu só consigo com Deus. E se eu não cultivo Deus, eu vou só seguir o fluxo. Aí eu vou para notícia ruim. Pastor, para eu ter uma vida mais saudável, psicologicamente, eu preciso procurar a Deus. Cara, Deus te criou, Deus criou cada átomo do seu ser. Quem te conhece melhor do que Deus? Ninguém. E o que está influenciando, o que você está lendo, o que você está assistindo, o que você está conversando, está formando a pessoa que você é. Mas se eu conectar meus pensamentos, antes de eu pôr o pé no chão, cara, tem uma história que eu acho linda. Tinha um grupo, na época de Jesus, dizem que Jesus entrou em contato com eles, chamado essênios. Eles descobriram assim, ó, a cidade está ficando muito grande, muito corrida, tá? E isso está atrapalhando meu relacionamento com Deus. Eu vou me retirar da cidade e vou criar uma comunidade monástica, tá? Então eles, todo dia quando eles acordavam, antes de pôr o pé no chão, eles faziam uma oração. Deus, não deixe que meu coração se perca das suas mãos. Porque quando começar a correria do dia a dia, se eu fizer isso, se eu não fizer essa oração, eu vou perder meu coração do Senhor. Tá? Eu acho que falta a gente fazer isso, cara. Antes, porque eles tinham a ideia de que pôs o pé no chão é trabalho, correria, conta, boleto, filho, escola, emprego, supermercado, blá, blá, blá. Pô, já é 2 de janeiro. Já é 2 de janeiro. Aí todo relacionamento precisa de tempo. O relacionamento com Deus também. E na correria, que me pega, né? A pandemia foi um convite para a gente andar mais devagar. A gente não ouviu. A gente está correndo tudo de novo, né, Bruno? E se a gente não começar o dia respirando, conectando com Deus, o dia, o corrido, essa pressa, essa monte de notícia ruim me pega. Aí eu esqueço de Deus. Aí eu também fico reclamando. Eu fico com paciência curta no trânsito. Eu chego em casa bravo, porque eu não estou conectado com Deus. Eu ouvi uma história hoje, muito bacana, que o rapaz, né, falava assim que ele estava assistindo, né, é David, esqueci o nome dele, depois eu tento lembrar. Ele estava assistindo algo na TV e tinha um cara que pulou de paraquedas, né, e junto com um outro cara, sabe? Você pula e vê alguém com você e tal, e o cara era o instrutor, o cara que pulou. E a hora que ele pulou, chegou num determinado momento que fechou de nuvens. E ele não enxergava mais nada. Você já ouviu essa história? Não. Não enxergava mais nada. E muita nuvem. E ele começou, Senhor, pelo amor de Deus, tal. Começou a fazer orações, né? Senhor, não tira daqui, tal. E o cara de baixo mais apavorado ainda, porque o instrutor tava assim, imagina o cara de baixo, super apavorado. Aí começou a rezar. Pai nosso que estás no céu. Daqui a pouco começou a falar Santa Maria. E foi. Tu que ele sabia que existia, foi. Foi embora. Daqui a pouco, limpou o céu. Daí o cara começou a falar palavrão. Feliz, só que falando palavrão. E o cara agradeceu. O cara não foi grato por aquilo. Daí esse cara que tava contando falou: se eu fosse Deus, fechava de novo. De raiva. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu fechava de novo. Mas aí a gente percebe quanto a gente esquece tantas bênçãos que Deus faz nas nossas vidas, né? Nossa. Então a gente acaba... É tanta coisa dessa correria que você falou, do dia a dia e tal. É tanta coisa que acontece na nossa vida
que a gente acaba esquecendo das coisas boas que Deus faz a cada minuto. E a gente não consegue ser grato. Isso. A gente tem uma mente falha, né? A gente esquece das coisas. Poxa, eu esqueço que lá atrás eu comecei do zero tal, e fui lutando e conquistei. A gente esquece dessas coisas. Por isso que nos tornamos ingratos, né, pastor? Rapidinho. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han. Tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Um livreto. Editora Voz, capa roxa. E ele fala que a gente vive uma sociedade marcada pelo cansaço e pela exaustão. Por quê? Porque a gente está correndo demais. Daí entra o Zygmunt Bauman também, um pensador já falecido. Ele dizia que a nossa vida, Bruno, pra você ver essa ideia de correria, eu chego lá. É como se a gente estivesse correndo sobre uma superfície finíssima de gelo, sem nada sólido para segurar. E se eu parar, eu vou afundar. Ou quando eu paro, passa alguém correndo e eu não sei porquê, eu começo a correr também, porque todo mundo está correndo. E o Bauman fala isso, o Byung-Chul Han fala o resultado. Nós somos uma sociedade cansada e não é um cansaço físico, né? A gente vive à beira da exaustão. Vê as doenças que a gente tem hoje, ansiedade, burnout, depressão, é tudo saúde mental. Cara, por quê? Porque nessa sociedade de consumo, na verdade, a gente está se consumindo. Porque a gente está correndo demais para ter as coisas. E aí não está sobrando espaço para Deus. Aí não tá. Aí eu não vejo quando Jesus fala, né, para combater a ansiedade, lá em Mateus 6, você tem que sair da correria e vai para o campo. Olha uma flor, vê a beleza da flor. Se Deus fez de você a coroa da criação, que é o ser humano, cuida de uma flor desse jeito, quanto mais vai cuidar de você, certo? Mas eu tenho que parar para pensar nisso. Como, cara? Você sai às 6, volta às 10, pulando de um compromisso para outro, você não para pequenas coisas. Eu acredito que algumas pessoas precisam apenas entender coisas simples da vida. A primeira coisa simples da vida, até comentei isso com um colega esses tempos atrás, é que se eu morrer amanhã, o mundo não vai parar. Sim. Se amanhã eu não estiver aqui, o Estúdio Box vai continuar, a Rádio Superdifusora onde eu trabalho vai continuar, meus painéis vão continuar, eu trabalho com painel de LED, a igreja que eu frequento vai continuar. Sim. Então, se eu desaparecer amanhã, o mundo não vai parar. Então, essa correria que a gente não busca a Deus, mas vai fazer diferença se eu não estiver buscando Deus. Sim. Essa correria de não buscar a Deus e não querer entender, querer questionar a Deus, ou querer até mesmo questionar a existência de Deus, é um tempo tão perdido, é um tempo jogado no lixo, jogado fora. Né? Então, o quanto é importante eu entender que eu nada sou. Eu nada sou. Deus é tudo. Deus é o Criador, Deus que coloca o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, mas eu nada sou. Exatamente. E a partir do momento que eu entendo que eu nada sou, as pessoas que são próximas a mim são importantes sim. Todas elas. E ontem mesmo eu vi outro vídeo, né? A internet hoje é fenomenal, né? Tem de tudo, né? Não sei se foi ontem ou hoje, que eu vi um vídeo do cara falando exatamente isso. O quanto as pessoas que estão próximas a nós são importantes. E aquilo que aparece até nós, se eu tô conhecendo hoje Pastor Mosca, é porque Deus tem alguma coisa para fazer com a gente. Sim, tá fazendo. Tá fazendo. Então, as pessoas que estão no nosso caminho são importantes para Deus. E nós acabamos sendo importantes uns para os outros, mas sem Deus nada sou. E nada sou de qualquer forma, né, pastor? Cara, então, mas para chegar a essa conclusão, você teve que parar. Exatamente. Pra pensar. Então, a gente precisa... o relacionamento com Deus é complicado, porque às vezes a igreja deixa até. Mas Jesus é simples, cara. Simples. Faz pausas, cara, no seu dia. Pausas... O ócio da parada vai ser criativo, cara. Você dá uma descansada, faz uma oração, cara, respira, deixa a sua alma respirar. Não vai acontecer nada se você parar 15 minutos, não vai. O mundo vai estar girando aí, fica em paz, tá bom? 5 minutos, 10, você vai voltar melhor. E aqui dentro vai estar mais devagar, Bruno. Porque você parou para pensar isso. Tem um livro inteiro na Bíblia que fala isso, né? Que, viver sem Deus é correr atrás do vento. Eclesiastes. Nossa, correr atrás do vento. Viver sem Deus é correr atrás do vento. Porque você pegou o vento, você vai o que tem na mão. É verdade. E, aliás, que
Eu prefiro acreditar em Deus, certo? Porque se não existir, eu não vou perder nada quando eu nada. chegar lá. Né? Mas se o contrário acontecer, eu estou enrolado lá, né? Eu não quero correr esse risco, né? Exatamente. Mas para sentir a presença de Deus, eu preciso de pausas. E o mundo fala para você correr. Exatamente. Conquistar, tem que ter mais, tem que consumir, ter. E tá matando a gente de dentro para fora. A nossa pressão hoje é interior, cara. Você tem que fazer mais, você tem que comprar um carro melhor, você tem que ter uma casa melhor, você tem que ter um cabelo melhor, uma roupa melhor, uma viagem melhor. E você não para no aqui agora para falar obrigado porque eu construí, o senhor deixou eu fazer esse estúdio, esse podcast, conhecer o Bruno. Você tem que estar no momento para agradecer, né? Sim, exatamente. No momento. Mas a ansiedade te leva para outro momento. Exatamente. E a ansiedade é a característica desse mundo apressado. E é isso que eu ia perguntar agora para você, pastor. Como a gratidão pode auxiliar com a ansiedade? Isso ela te prende no agora, né, cara? Ela te prende no agora. Você agradece o agora. Agradeço. Hoje eu vou agradecer pela vida do meu pai. Mas eu estou agradecendo agora. Meu pai foi sensacional comigo. Eu viajava de São Carlos para Jaú lá para assistir o jogo do Parmeira com ele. Com 30 e tantos anos de idade, assistia o jogo deitado no colo dele. Ele me ensinou a ser homem. Tá? Mas isso é do passado. Não, mas hoje eu estou agradecendo a pessoa que eu sou. Mas eu parei agora. Eu tive que parar, vir no seu programa para falar do meu pai. Você nem conheceu meu pai, entendeu? Mas o bem que ele fez para mim, eu estou agora. Então meu pai me ensinou. Ele viveu até 86 anos, que não é só ter. É ser, cara. E o colo dele me faz falta. O ter não me deixou nada, mas me deixou tudo. Caráter, me deixou o próprio Deus, me criou na igreja, me ensinou como é ser pai, como ser esposo, fiel à minha esposa. O hoje meu, eu estou agradecendo por alguém que já foi. Então eu estou parado aqui agora. O que a ansiedade quer? Cara, ela vai fazer você projetar um futuro extremamente ruim e 80% do que gera ansiedade não vai acontecer. E é um futuro sem Deus, cara. E a ansiedade, Deus quer te abençoar agora, aqui e agora. Mas a ansiedade está te pondo lá. Está te pondo lá. Você está sempre fora do tempo da bênção de Deus. Né? Então vamos receber o que Deus tem para dar hoje. Vamos agradecer as coisas que Ele já deu, as coisas que Ele está dando agora. E isso é combustível para eu ir para frente. E as coisas que vão acontecer amanhã Deus pertence, cara. Não adianta, você não vai resolver nada na véspera. Acordar 3 horas da manhã, preocupado com o boleto. Pô, a maioria dos bancos não para até a operação à noite, né, cara? Então, e você perdeu o sonho. E às vezes não aconteceu. Você fez uma conta errada, apareceu um dinheiro de onde você não esperava, mas de madrugada você resolve pouca coisa. Né? Domingo, né? Um dos mandamentos que tem que ser renovados é guardar o sábado. O sábado quer dizer descanso, não tem a ver com o dia da semana, tem a ver com a postura em relação à vida. Deus trabalhou 6, descansou 1. Deus não precisa descansar. Mas Ele deixou um ensinamento para mim e para você. A ansiedade não deixa a gente cumprir isso. Verdade, porque não adianta eu não trabalhar num sábado e viver ansioso no sábado pela segunda. E que não dá, não dá. A segunda é só segunda. Não fecha a conta, né? Imagina para essa sociedade o que é pensar em pessoas que vão deixar um dia inteiro de fazer para deixar Deus fazer. Né? A gente deixa de fazer para Deus fazer aquilo que a semana desfez dentro da gente. Curar o cansaço, a dor, a desilusão, tal, e eu conectado com Ele, na minha família espiritual, a igreja era para ser uma família estendida, né? E o resto do dia eu tenho que ter. A igreja também não pode me encher de atividade. Né? Um encontro por domingo tá bom já, tá, beleza, a sua tem 2, tá bom, beleza. Também, mas tem que ter o seu colega que não quer saber de Deus, não pode ter mais tempo no final de semana com a família do que você, né? Porque a família precisa de tempo também. Então, o domingo é isso, eu vou ter tempo com a minha família espiritual, para começar com meu pai, com meu irmão mais velho Jesus. E o resto do domingo, cara, eu vou ficar com a minha família biológica. Não vou fazer nada, chinelão, descansado. Vou almoçar fora para não dar trabalho para minha esposa, mas volto, vamos conversar, mesa, sem tela. Isso é agradecer, cara. No redor da mesa a gente senta o quê? A primeira coisa que a gente faz antes de comer é uma oração. Né? Agradeça isso, agradeço vocês, o que está ao redor da mesa é mais importante do que está em cima da mesa. Cara, isso vai renovando a gente, cara. A gratidão renova a gente, cara. E a ansiedade
consome, gente. Exatamente. E, pastor, a última pergunta do nosso Pois podcast. não. Passando rápido, hein, pastor? Passando rápido. Rapaz, Qual eu falo muito, né? Imagina. Qual a diferença em agradecer e ser grato? Essa aqui eu gosto, essa daqui. Cara, como tá falando, o ser é uma postura em relação à vida, né? Um estilo de vida, né? Agradecer de vez em quando, sem prestar atenção no que está fazendo, são atos esporádicos. Ter um estilo de vida de gratidão é outra coisa, né? Aí faz parte do ser do Bruno ser agradecido. Nunca vi esse cara reclamar, nunca vi esse cara murmurar, nunca vi ele de mimimi, nunca vi ele vitimizar. Por quê? Porque ele tem sempre uma coisa para agradecer. Isso é uma postura. Isso é uma postura. Tá sempre sorrindo. Não é que você não tem problema, é que eu vou sorrir apesar dos meus problemas e dos meus problemas, pelo menos. Tá? Quando passarem. Aí é isso daí. É uma postura e um estilo de vida versus coisas que você faz esporadicamente que não fazem parte do seu ser. Porque quando você agradece, né, você só tá verbalizando algo. Né? Você agradece, é raso, né? Chega a ser raso. Vou agradecer. Agora, quando você é grato, tem um coração grato, você é grato a tudo e a todos, muda até mesmo a sua forma de agir, né? Com as pessoas, a forma de falar, a forma de... a forma que você vê a vida. Sim. Como um todo. Até porque, né, a gente falou durante esse podcast, outro podcast também, sobre a questão de Deus. O que Deus quer de nós. Por que Deus quer que nós sejamos gratos? Deus quer que nós sejamos gratos por causa da sua misericórdia. Porque para a misericórdia de Deus ter feito em nós temos que ter um coração, não podemos ter um coração duro, um coração de pedras. Nós temos que ter um coração grato, um coração pronto para receber também a misericórdia de Deus. Né? Então, ser grato, a diferença, acredito eu, né, em ser agradecido, ser grato é você realmente, como você disse, pastor, viver essa gratidão minuto após minuto. Né? Você estar grato com a vida, estar grato com as pessoas, por mais que tenha acontecido algo ruim, porque todos esses dias, eu até falei no outro podcast, esses dias bati o carro. Né? Mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim. Olha só como... Tô vivo. Poxa vida, bati o carro, caramba. Né? Não aconteceu não nada. Foi gostoso. Não foi legal. Assustei a moça da frente, né? Porque eu bati na traseira. Daí a moça até ficou assustada, não foi legal. Mas, poxa vida, fui super grato, porque não estragou os carros, nem o meu, nem o dela, da pessoa da frente. Né? Tô prestando mais atenção agora, porque eu tava fazendo uma coisa errada. Engraçado, a gente bate o carro, não à toa, né? Você não bate o carro à toa. Alguma coisa estava de errado ali do carro, né? Fui pegar o celular, fui olhar para a praça do outro lado, bati o carro. Então, assim, mas mesmo assim, sou grato. Não aconteceu nada com os carros. Puxa vida. Isso é em tudo dar graças, né? É em tudo dar graças. Puxa vida. Você não negou o problema, você bateu o carro. Mas graças a Deus não aconteceu nada. E não saiu culpando ninguém. Fui eu que peguei o celular. Fui olhar para outro lado lá, no mesmo tempo. Três coisas ao mesmo tempo. A sociedade corrida nossa. A gente é muito tarefa. Não tem como. Acostumado. E você falando, e é uma coisa muito interessante também, que é legal a gente passar para as pessoas. Não é negar os nossos erros. Não é negar as nossas falhas. Então o pastor Mosca anda sorrindo, mas ele não conta que ele bateu o carro. Tipo assim, pergunta né? pra minha esposa, pra você ver como que eu sou bonzinho, bom-humorado, bem-humorado de manhãzinha. Então é não negar, mas não negar que a gente é imperfeito, né, pastor? Até isso gera gratidão. Apesar de eu ser quem eu sou, ele me ama. Exatamente. E põe gente do meu lado pra me amar também. E tem vezes que eu sou complicado pra amar. Meu coração é enganoso. Ser grato não é ser falso, né? Não. Nula falsidade. Pelo contrário. Ser grato até quando eu bato o carro. Exatamente. Então a importância da gratidão. E a gratidão, né, é uma coisa que abre muitas portas também, né, pastor? Sim. Quando a gente é grato às pessoas percebem isso. Quando você tem coração grato. E muitas portas se abrem, porque as pessoas, nós como seres humanos, nós queremos estar perto de pessoas que têm uma positividade maior, que têm uma gratidão maior. Né? Com isso a gente consegue mais amizades, tem amizades boas, consegue abrir mais portas, né, pastor? Tem um escritor chamado Daniel Goleman, um livro Inteligência Emocional, já de 80 e pouco. E ele começa o livro escrevendo assim, né? Ele foi para o ponto de ônibus numa segunda pela manhã, braba, né? Segunda braba. E ele via que as pessoas que entravam no ônibus por uma porta
elas estavam com a cara fechada, amarrada, segunda-feira, meu chefe chato, e acontecia alguma coisa, né? Porque as pessoas que saíam do ônibus saíam correndo, sorrindo, com outro astral, que acontecia alguma coisa no processo. O que era? O motorista do ônibus. Quando as pessoas desciam do ônibus, muito obrigado por você ter escolhido meu ônibus. Um bom dia para você, uma boa semana para você. E isso daí, essas coisas, a gratidão dele no sorriso, nas palavras, mudavam o ânimo das pessoas. Puxa. Ele era um cara que talvez não tenha estudado, não tinha diplomas, né? Mas tinha uma inteligência emocional tremenda. Ele sabia que o sorriso, que o muito obrigado, que a gratidão dele ia contagiar o dia das pessoas. É provado até cientificamente que acontece isso. Sim. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu ontem estava com a minha filha de 12 anos e a gente pegou um metrô em São Paulo e ela falou assim: pai, por que tá todo mundo com cara de triste? Estava errado? Não estava errado, né? Tá todo mundo, né? E eu já percebi isso. Se você andar na cidade aqui mesmo, se você começar a olhar para as pessoas, parece que tá todo mundo com cara de triste, né? Ah, mas não que eu seja legalzão, porque eu acredito que eu também esteja andando com cara de triste, só que eu não tô me vendo. Não, cara de bravo às vezes, né? Cara de bravo, né? Muitas vezes, né? Mas é legal esse tempo, a gente começou a falar de tempo, de desacelerar. Porque se a gente começar a prestar atenção, desacelerar, prestar atenção nessas pessoas, e a gente começar a nos avaliar, porque a gente tem que nos avaliar, não avaliar o outro, né? A gente não sabe, eu falei até para minha filha, né, nesse episódio, eu não sei se a pessoa está voltando de uma cidade muito longe, né, que muitas horas de viagem, ou então se a pessoa está voltando de 24 horas de trabalho, de 12 horas de trabalho, de 10 horas de trabalho, eu não sei. Então não dá para eu mensurar a face triste daquela pessoa. Mas eu tenho como mensurar a minha. Aí sim. A minha eu tenho, porque é a minha vida. Então, quanto é importante a gente dar uma desacelerada para a gente entender, puxa, será que eu tô andando com um cara fechado, amarrada, feia, olhando para as pessoas com cara amarrada, ou estou olhando com um rosto de gratidão? Porque se eu tive o alimento, se eu tive o dia, se eu tive a possibilidade de ter um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia com a minha família, eu tenho que andar com o cara amarrado ou com o cara de gratidão? Sorrindo como do nada, né? Se for ver, é verdade. Sorrindo feito bobo, como dizem. Sorrindo feito bobo. Bobão mesmo, isso aí. Mas na correria, o que acontece? A gente se distrai, tá aqui. Pô, será que vai estar aberto? Será que vai dar tempo? De novo, pausa, né? Pausa, exatamente. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez pela presença, participação aqui no podcast. Muito obrigado, pastor. Obrigado, eu. Gente, nosso podcast, esse é o segundo episódio, tá? Teremos aí o terceiro episódio também, mas estamos falando sobre gratidão, tá? Quero muito que você envie esse podcast para alguém que queira ouvir um pouco dessa palavra, conhecer um pouco mais também do Pastor Mosca aqui, para conhecer um pouco mais sobre gratidão. Envie para alguém que seja precisando ou que você seja grato, como eu disse no primeiro episódio. Caso você não tenha assistido o primeiro, volte aí alguns episódios, volte aí no YouTube ou no Spotify, volte para você poder assistir o primeiro também, entender um pouco mais da nossa conversa e continua com a gente nas redes sociais Ele Vive Podcast, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.